Partido Socialista convocou esta conferência de imprensa porque estamos perante os resultados e os dados trimestrais, mas também anuais do desemprego e vale a pena e faz todo sentido nesta altura fazer comentários não só sobre esses dados e, portanto, ter aqui uma posição política sobre os dados do desemprego e as razões pelo qual eles persistem num valor tão elevado, mas também apresentar propostas concretas relativamente ao que se deve ser feito para contrariar esta tendência crescente do desemprego. O Partido Socialista já disse várias vezes que o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro está a ter resultados devastadores na economia regional e esses resultados devastadores traduzem-se em aumentos de desemprego sucessivos ou, pelo menos, consolidação de um desemprego a um nível muito elevado e que, por isso, é preciso alterar esse modo como esse plano está a ser aplicado e a dimensão das medidas de austeridade que estão a ser aplicadas. De qualquer modo, o que ouvimos nos últimos tempos foi que tinha ocorrido uma redução no desemprego. Penso que isso foi a sensação que todos os madeirenses tiveram, que o desemprego na Madeira está a diminuir. Ora, eu queria contrariar essa afirmação, não contrariar com uma opinião pessoal, mas com os dados que foram publicados no INE, nomeadamente os dados anuais. E eu julgo que é do mais elementar bom senso que a análise desta matéria se faça pelos dados consolidados de um ano e não apenas trimestre a trimestre. E os dados consolidados de um ano são muito claros relativamente ao desemprego na Madeira. A Madeira registrou a segunda mais alta taxa de desemprego do país, só atrás de Lisboa. Portanto, a taxa de desemprego da Madeira no ano de 2013 ficou pelos 18,3%, em comparação com 17,5% em 2012. Quero também dizer que a média nacional foi de 16,3%, também cresceu face ao ano anterior, apesar de também ter passado a ideia de que a taxa está a diminuir, cresceu face ao ano anterior e, portanto, nós estamos perante não uma redução do desemprego, mas um aumento do desemprego anual face a 2012. E, portanto, nos anos 2012 e 2013, nós temos verificado um crescimento significativo do desemprego e que são precisamente os 2 anos de aplicação do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E, portanto, o Partido Socialista tem demonstrado que estes seriam os resultados e eles estão, de facto, a acontecer de uma forma muito significativa. Um outro dado que queria também lembrar e passarei de imediato às questões importantes relativamente às propostas, é também a matéria importante de distribuição de emprego. Em apenas um ano, de 2012 para 2013, a população empregada diminuiu mais de 2,6%. Isso significa quase 3 mil pessoas. Isto quer dizer que as políticas do Governo Regional levaram a uma destruição de emprego na ordem dos 3 mil postos de trabalho. E isto é também uma matéria muito preocupante que deve ser analisada por todos. Outra nota final é relativamente ao desemprego jovem. É também conhecimento que na Madeira, além desta taxa persistentemente elevada e que tem vindo a crescer sempre, temos uma proporção de desemprego jovem mais alto do país. Mais de 50% de jovens estão desempregados e estão desempregados com desemprego de longa duração. Isto é muito grave e infelizmente não têm surgido medidas que combatam este flagelo que obviamente atira os jovens para situações de desespero. A segunda parte desta conferência de imprensa, como dizia, é sobre as iniciativas. Eu julgo extremamente importante que qualquer partido que apresente as suas críticas e as suas análises sobre matérias desta envergadura possam também apresentar caminhos alternativos. E o Partido Socialista tem feito isso sistematicamente e, portanto, nesta matéria também não deixará de fazer. O Partido Socialista queria lembrar que tem apresentado propostas nos últimos tempos para a criação de emprego, elas têm sido ignoradas pelo PSD, mas continuará a fazê-lo. E nesta altura em que se sabe os dados do desemprego de 2013, era urgente um plano estratégico para combater esse desemprego com meios financeiros convenientemente escolhidos. E por isso o Partido Socialista gostaria de dar 4 sugestões que apresentará depois convenientemente no plano da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que julgamos importantes. A primeira, e que é uma matéria que tem vindo a ser discutida, tem a ver com a necessidade de um consenso geral sobre as obras e as infraestruturas públicas que
devem ser feitas e que devem ser acabadas na região autónoma da Madeira. Como é do conhecimento público, o Governo Regional empreendeu uma infinidade de obras públicas sem qualquer viabilidade, a maior parte delas, sem qualquer rigor financeiro, sem qualquer contrapartida do ponto de vista de utilidade social. E neste momento há uma pressão das construtoras civis para que essas obras sejam terminadas. Ora, o Partido Socialista considera que é preciso refletir sobre essa matéria. Nós consideramos que é necessário que haja uma prioridade, ou uma priorização, se preferirem, das obras a terminar, e isso deve ser feito sob consenso, porque nós consideramos que quem deve determinar a utilização do dinheiro público não são as construtoras civis, mas sim o Governo Regional e o interesse da região autónoma da Madeira e do povo da Madeira. E isso não está a ser acautelado, conforme se tem visto pelas declarações do Sr. Presidente do Governo. E, portanto, é preciso estabelecer prioridades que garanta várias coisas, ou pelo menos 3 aspectos fundamentais, que sejam viáveis do ponto de vista do seu retorno do investimento, que é uma matéria que o Governo nunca fez até agora e é bom que comece a aprender sobre esta matéria, que permita a criação de emprego sustentável, é uma matéria muito importante. Aliás, eu quero-vos dar um exemplo desta obra que está a ser feita aqui na costa do Funchal, aqui ao pé do Funchal, na Avenida do Mar. Quero dar um exemplo e um desafio aos madeirenses, que é para irem ao cais da cidade e olharem para a forma como a obra está a ser feita e contarem o número de empregos que aquela obra tem criado. É muito pouca gente que lá está, porque aquele tipo de obra pública consome muito pouco emprego. E, portanto, é uma falsa questão quando se diz que estas obras públicas vão criar milhares e milhares de postos de trabalho. Não criam milhares e milhares de postos de trabalho, criam meia dúzia de postos de trabalho, porque são obras muito tecnológicas, com muitas máquinas e pouco trabalho humano. E isso não é uma solução para a criação de emprego, pelo contrário, inviabiliza muitas vezes outros projetos com mais potencial de criação de emprego. E uma terceira questão, que é o contributo para a riqueza da região autónoma da Madeira. Ora, esta é a primeira iniciativa. A segunda iniciativa, consideramos muito importante, tem a ver com a necessidade de criar um plano estratégico para consolidar o Centro Nacional de Negócios da Madeira como plataforma de criação de emprego. Ora, nós somos sempre, e temos vindo a demonstrar isso, favoráveis à dinamização do Centro Nacional de Negócios da Madeira e à sua competitividade. Verificamos e observamos uma boa notícia dada recentemente pelo Governo Regional de que o Centro Nacional de Negócios da Madeira contribuiu para o aumento da receita fiscal na região autónoma da Madeira, o que nos parece bastante bom, mas gostaríamos que o Centro Nacional de Negócios da Madeira contribuísse também para o aumento da criação de emprego na região autónoma da Madeira. E esse contributo não foi ainda obtido conforme nós gostaríamos. E, portanto, achamos que é preciso um plano estratégico para obter essa criação de emprego, essa maior criação de emprego, também no Centro Nacional de Negócios da Madeira. Um terceiro aspecto, também muito importante, tem a ver com um acordo geral entre os partidos e com a aceitação do Governo e a negociação do Governo para uma redução geral dos impostos na região autónoma da Madeira, designadamente aqueles impostos que vão permitir a criação de emprego e a criação de riqueza. Há um imposto que nós já dissemos que é um absurdo político, que é o IVA sobre a restauração. Esse tem que ser reduzido e o Governo não está a fazer tudo para assegurar essa redução, tal como a redução dos impostos sobre o investimento, que me parece absolutamente essencial. Um quarto e última iniciativa, que também nos parece muito relevante, tem a ver com a utilização dos fundos europeus. A Madeira tem uma escassez de liquidez cada vez maior, tem muitas dificuldades financeiras e precisa de dinheiro para poder, enfim, planear o seu desenvolvimento e o seu crescimento económico. Os fundos europeus são, porventura, o grande, digamos assim, o grande fator, o grande estoque de dinheiro que o Governo pode utilizar para o seu desenvolvimento. E isso significa que tem que ser bem utilizado. Não pode ser utilizado como foi utilizado no passado, que nós consideramos que em alguns casos muito mal utilizado, e tem que ser bem utilizado. E deve ser planeado com ações concretas e projetos, e essa é a iniciativa, um planeamento claro com ações e projetos, no sentido de assegurar que esses fundos europeus possam privilegiar 4 coisas fundamentais. Em primeiro lugar, o setor privado, porque é o setor privado que cria emprego, que cria riqueza e que cria emprego. Em segundo lugar, as áreas de crescimento económico da região autónoma da Madeira. É indispensável que se faça essa atenção, ao mesmo tempo que se privilegie o setor privado, que se olhe para as áreas de crescimento económico. Em terceiro lugar, que promova a diversificação da economia. A Madeira não pode estar baseada numa monocultura do turismo permanentemente. E, em quarto lugar, um apoio significativo ao turismo, que é o setor que mais tem contribuído para o crescimento do produto interno bruto da região autónoma da Madeira.